E a gente começa falando sobre um projeto de autoria do vereador Carlinhos Camelot. A Câmara sempre antenada nas questões sociais, também aqui do nosso município. Por isso, um projeto de lei ordinária de autoria do vereador Carlinhos Camelot institui a política municipal para a população em situação de rua. O projeto de lei que foi protocolado pelo vereador Carlinhos Camelot institui o Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua. Esse projeto visa aqui, nós temos uma comissão de pessoal com situação de rua. A gente tem trabalhado sobre essa questão e eu falo que essa questão ela é bem mais ampla. Para resolver ela, tem que juntar todos os setores, saúde, assistência social, segurança pública, todos os órgãos para dar diretrizes para poder resolver a situação dos moradores de situação de rua. É preciso que haja, segundo o vereador Carlinhos Camelot, a união de vários órgãos para que se tenha um local de acolhimento seguro, ofertas de serviços públicos de qualidade e alimentação digna para os moradores em situação de rua aqui de Campinas. CEPAT, assistência social, tudo junto. Você une eles. Através dessa ação conjunta, você tira a documentação, vê se ele quer participar se ele quer ter um emprego, dá um curso profissionalizante para ele, a questão da saúde, a juntar eles na questão da saúde para passar ali. Então, segurança pública, tudo envolve todos os órgãos. E esse projeto, ele acaba unindo todos esses, que não é só uma questão de assistência social. Só assistência social, ela vai trabalhar sozinha. E nós não precisamos desse trabalho sozinho, nós precisamos de um trabalho em conjunto para resolver o problema. O projeto de lei também tem a finalidade de promover ações educativas. Esse projeto, além de ele estar aqui para tentar resolver o problema, ele vai trazer dignidade para essas pessoas. É o que eu estou falando aqui para você. Se você pegar um morador em situação de rua, que às vezes ele tem uma profissão, mas ele precisa de um incentivo. E através desse projeto vai dar um incentivo, vai dar oportunidade para inserir novamente a sociedade. Como nós estamos em recesso legislativo, o projeto vai para as comissões só a partir de agosto, se tiver parecer favorável pela Comissão de Constituição e Legalidade, que é a primeira, que analisa todas as propostas. Aí sim, a proposta vem então para o plenário para ser discutido em primeira votação. E a gente segue acompanhando então as discussões e a possível votação. A gente continua com as notícias do Legislativo, repercutindo aqui as reuniões que aconteceram aqui na Câmara Municipal. No final de junho, a Câmara sediou um evento que tratou da ufologia. A reunião contou com palestra e participação popular. A Câmara Municipal de Campinas sediou as comemorações do Dia Municipal da Ufologia. Esse processo todo de a gente tentar fazer da ufologia um assunto de utilidade pública vem desde 2008 e no ano seguinte a gente conseguiu uma grande vitória, que foi estabelecida uma lei municipal. Então, todo dia 24 de junho é comemorado o Dia Municipal do Ufólogo. E isso vem junto com o Dia Internacional da Ufologia, que também é comemorado todo dia 24 de junho. Depoimentos e perguntas sobre o tema movimentaram o encontro. Daqui a pouco eu sinto aquele barulho e começo a subir, eu bato a minha cabeça no carro. Conclusão, era uma nave que simplesmente ela me levantou e me jogou. Tá? A hora que eu caí no chão, meu carro quebrou os dois eixos. Né? E não se tinha telefone, não tinha orelhão, né? Então eu parei o carro ali, porque o carro não ia nem para frente, nem para trás, né? Não tinha jeito. E era um Chevette hatch, na época, dourado, e ele era zero. Era um Chevette bom, não veio com defeito. O ufólogo também abordou sobre o fenômeno conhecido como agroglifo. Isso aqui, minha gente, também, ó, ele conhecia e disse que eram mulheres também que fazem esses símbolos nas plantações, tá? Inclusive, a gente tem uns nomes dessas comandantes. E esses símbolos, todos eles têm uma razão de ser.
E, se vocês têm acompanhado na mídia, eles estão acontecendo por esses dias aí, né? Alguns deles, né? Na Inglaterra. E aqui no Brasil tem aparecido também. Campinas é a primeira cidade brasileira a estabelecer como lei municipal a data e a realizar atividades em alusão ao tema. 12:30 agora, a gente segue com as notícias do Legislativo, falando sobre educação, uma iniciativa do vereador Cecílio Santos. Foi um debate que aconteceu aqui na Câmara falando justamente sobre o papel das universidades públicas e contou com a participação também dos vereadores Paulo Búfalo, Guida Calisto e Paola Miguel. No plenarinho da Câmara Municipal de Campinas foi realizado o debate público sobre universidades públicas na cidade. A iniciativa foi do vereador Cecílio Santos, que destacou a comissão formada há 10 anos pelo ex-vereador Carlão do PT. A comissão fez várias tratativas. Uma delas foi uma moção que temos aqui, foi aprovado, encaminhado ao governo federal, ofícios que foram encaminhados ao governo federal, né, com a assinatura de todos. Depois foi feito um projeto de lei, né, que também foi discutido e aprovado na Câmara, esse projeto de lei. A contribuição de munícipes, né, que vieram através de e-mails, né, do jornal, para a comissão, também a gente tem aqui esses registros, né. Foi aqui um pouco material de divulgação que foi feito à época, né, jornaizinhos, panfletos que o vereador distribuiu, divulgando essa proposta. Também participaram o vereador Paulo Búfalo e as vereadoras Paola Miguel e Guida Calisto. Uma cidade que tem condições o próprio município tem condições de apresentar uma política pública como educação melhor do que ela apresenta, não tenho dúvida do que a gente tem de qualidade no ensino público municipal. Isso se deve muito ao conjunto dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos professores, dos monitores, mas a gente tem bastante recursos, né, do ponto de vista do financiamento. A gente está com uma situação bastante privilegiada, mas subutilizada, porque a gente não tem, dentro da administração pública, uma perspectiva mais robusta para poder contemplar essa cidade dentro dessa agenda. Nós, durante esse período da comissão, nós identificamos assim, algumas questões, né, ao longo do trabalho, que envolveu aqui algumas iniciativas de debates públicos aqui na casa, mas também visita a algumas universidades, reitorias, enfim, a Universidade Federal de São Paulo, ABC, Universidade Federal de São Carlos, a própria Unicamp, enfim, foi um giro que nós fizemos, dialogando com várias universidades, porque quando se pensa nessa questão da universidade aqui em Campinas, nós precisamos pensar numa instituição nova ou uma situação em que há expansão, né, interesse de alguma universidade já estruturada instalar, então, um campus aqui na cidade. Sou filha de professora, então a minha primeira formação política começou dentro do sindicato, né? A mãe atualmente já não está mais na ativa, mas eu acompanhei muito debate, principalmente a nível estadual, sobre a categorização dos professores, a reforma do novo ensino médio, né, e como todos esses desmontes têm colocado, né, o Brasil muito à mercê dessa educação que não é inclusiva, né? Então a gente tem observado que com a vinda do Instituto Federal para a cidade de Campinas, a gente já teve uma mudança importante, impactante, né, na realidade de muitos jovens, com a ida para a região do Campo Grande. Acho que trouxe uma nova possibilidade de até mesmo as pessoas começarem a sonhar um pouco mais com esse acesso ao ensino superior qualificado, né, com esse mercado de trabalho que pode, de fato, transformar a sua vida. Um dos convidados, o ambientalista Irineu Ramos, morador do Campo Grande, falou sobre o tema. Sou coordenador do cursinho popular Amelinha Teles.
que está há 7 anos já instalado no Campo Grande e cuida, né, se preocupa especialmente com a formação, né, preparação dos nossos jovens lá para disputar uma vaga na universidade pública, né, de preferência. Tantas vagas disponíveis, né, na universidade pública e acaba que os jovens carentes da cidade têm que ocupar as cadeiras pagas, né, por conta da defasagem do ensino médio que nós temos nas escolas públicas. E Mirna Abreu, a Comissão de Cultura também se reuniu no plenarinho no finalzinho do semestre. Desta vez a comissão quis entender como está a situação do pessoal que trabalha com audiovisual aqui em Campinas. Confira. A reunião foi comandada pelo vereador Paulo Búfalo. O parlamentar Igor Diego, presidente da Comissão Permanente de Cultura, justificou a iniciativa. O vereador Paulo Búfalo é um vereador muito engajado, né, nesse assunto, então a gente que está no nosso primeiro mandato tem a humildade sempre de aprender, de ouvir, e quando me solicitou o vereador que está preocupado junto com vocês sobre esse tema, eu só fiz um pedido para ele, que o senhor toque, então, esse assunto. Uma conversa que nós fazíamos há pouco aqui no que diz respeito a essa territorialidade de recursos, enfim, aqui a Câmara Municipal, ainda no ano passado, ou no ano retrasado, nós votamos um dispositivo que ampliou um pouco essa extensão do FIC, né, ainda, mas com aquela demanda que surgiu naquele momento, inclusive, né, de nós pensarmos como realizar uma mudança mais consistente no FIC, né, tornando isso, sedimentando isso mesmo que a gente pensou. O assunto debatido na reunião foi a utilização das verbas disponíveis através da Lei Paulo Gustavo para auxiliar a Câmara Temática do Audiovisual. Ser um coletivo que permite um espaço de diálogo para o setor audiovisual, mas também já sempre pensando em ações de preservação desse legado, da memória do audiovisual de Campinas. Ela também se coloca como um espaço propício para a proposição de políticas públicas, uma vez que o audiovisual tem suas especificidades e esses profissionais podem, num diálogo com o poder público, levar essas demandas desses agentes para o poder público para pensar em políticas públicas para o audiovisual. Diego Luiz de Aquino, coordenador da Câmara Temática, realizou uma apresentação sobre o setor, eventos realizados, cartilha para os agentes culturais, participação em audiências públicas, até chegar em um plano de ação. Durante esses espaços de escuta pública, foram recolhidas demandas da população, do setor cultural no geral, né? Mas também demandas relacionadas ao audiovisual, demandas que nós recolhemos, tabulamos e que nos auxiliaram também na formulação desse que está em mãos de vocês, que é o Plano de Ação do Setor Audiovisual para a Lei Paulo Gustavo, que é esse documento que está por aí, onde nós fizemos o quê? Nós, a partir dessas demandas públicas, a partir do diagnóstico que foi feito para o Congresso, né, e dos documentos que saíram do Congresso, elaboramos propostas de como, né, a verba destinada para Campinas poderia ser distribuída da melhor forma, da forma mais efetiva. O presidente da Comissão de Cultura, vereador Igor Diego, fez questionamento em relação à utilização de verbas para a qualificação das pessoas que estão na periferia. Eu não vi, me corrija se eu estiver errado, a questão da qualificação e a formação. Como que vocês, eu acho que estão mais engajados já no assunto, vocês pensam nessa questão de qualificação dessas pessoas, principalmente aí da periferia? Fundamental. Inclusive, assim, as audiências públicas ocorreram em espaços tentando justamente até já descentralizar e colhemos, né, demandas super importantes. O fazer audiovisual, isso é uma parte, né, do que eu vou falar. O fazer audiovisual é por si só um aprendizado, né? A gente aprende a fazer filmes fazendo filmes. Então, por isso que essa linha, por exemplo, para realizadores iniciantes, e aí ela tem algumas cláusulas que não estão expostas aqui na apresentação, mas estão no documento. Então, por exemplo, não só adequação a políticas afirmativas, mas também a associação de coletivos, né, coletivos de cultura nos vários territórios da cidade, permitiriam que esses recursos também não fiquem só na mão dos mesmos. Esse é um ponto. Por outro lado, a linha de formação,
é a linha que menos tem recursos, né? Então a gente conta muito aí sim com os recursos estaduais para a realização de oficinas, por exemplo. Ao término, o vereador Paulo Búfalo lembrou das emendas impositivas, dispositivo que os vereadores terão no próximo ano para dar uma destinação ao setor. Nessa ideia de que a Lei Paulo Gustavo é um cobertor que não vai atingir, mas que, se bem investida, planejada, pode potencializar, abrir caminhos, enfim, eu acho que os complementos, essas pontas, enfim, tem que estar no horizonte utilizar essa questão do orçamento impositivo, né? Então fazer gestão e correta essa ideia de que passa os mandatos, eles acabam, enfim, mas a ação do próprio conselho, do coletivo organizado, da Câmara Temática organizada, né, é o que permite captar esses recursos, né, mesmo com essa questão da mudança dos mandatos. A gente vai falar agora um pouquinho do trabalho das comissões, porque ainda teve mais reunião aí no final do primeiro semestre. Quem se reuniu foi a Comissão Especial de Estudos da Pessoa em Situação de Rua, que fez um novo encontro pela 5ª vez, trouxe uma equipe de saúde do município para falar sobre os serviços ofertados para essa população. A Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua se reuniu pela 5ª vez com representantes da equipe de saúde do município. O presidente da comissão, vereador Paulo Gaspar, abriu o debate falando sobre o tema do dia. Eu gostaria de dizer da importância dessa reunião de hoje, porque essa Comissão da População em Situação de Rua, ela foi criada no intuito de tentar resgatar aquelas ações que já foram feitas aí alguns anos atrás, e até depois eu gostaria da palavra de vocês aqui sobre o tal do comitê que foi criado para atender os assuntos da população em situação de rua aqui em Campinas. Eu até gostaria de uma das perguntas depois saber como anda essas reuniões, se esse comitê tem sido efetivo ou não, o que precisa para a gente turbinar esse comitê, enfim, o intuito da comissão é a gente ter esse trabalho intersetorial de várias secretarias que a gente sabe, né? Então a saúde aqui é uma das principais. Também membro da comissão, o vereador Cecílio Santos explicou a necessidade de dar relevância ao assunto e envolver outros órgãos. A população em situação de rua precisa ser assistida e eu sei que é um grande desafio para a equipe de saúde, porque é uma população que às vezes está em cada ponto da cidade, mas o SOS Rua, as outras equipes, eu sei que se desdobram para fazer o atendimento, o que é de grande valia, de grande importância. Certamente nós teremos mais informações hoje e o desejo da comissão, eu como relator desta comissão, nosso intuito é justamente conhecer melhor o trabalho e apresentar sugestões para que a gente possa, quiçá, superar esta questão que é tão vulnerável no nosso município, que é a população em situação de rua. Desejo um bom trabalho à comissão. Representando o secretário de Saúde, Laís Zambon, a coordenadora de atenção primária, Mônica Macedo Nunes, comentou sobre pensar em políticas para essa população. Nós somos convidados para estar aqui hoje, debater sobre um assunto de extrema importância, né, que envolve diversos setores, diversas secretarias, e a gente cada vez mais tem procurado construir políticas no sentido de atender a demanda desta população. Para falar dos serviços ofertados pela Rede de Atenção Psicossocial, o coordenador Marcelo Bruniera foi um dos convidados. O primeiro eixo é a atenção primária em saúde. A gente parte sempre da atenção primária. Tá? Hoje, o município conta com 67 unidades distribuídas pelos 5 atuais distritos de saúde do município. O centro de saúde é importante, seja para o cuidado integral da pessoa que está em situação de rua, então acesso ao cuidado odontológico, vacinas e uma série de outras coisas. Depois a Alcione vai também contar um pouco disso. E ele tem um papel fundamental também enquanto operador das políticas, enquanto um dos operadores das políticas de prevenção. Tá? Quando a gente olha, então,
para o nosso tema 1.12 aqui, que é o uso abusivo de crack, álcool e outras drogas. Outro serviço consolidado no município é o consultório na rua, que enviou sua coordenadora para debater com a comissão. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do consultório na rua. Sou suspeita para falar do consultório na rua porque eu estou desde o início. O consultório na rua, em setembro, faz 11 anos de existência, né? E é um programa que hoje é referência nacional no que se refere a consultório na rua. Ele está sob gestão do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, né? E a gente tem orgulho de dizer que somos 100% SUS. Né? O objetivo do consultório na rua é dar total acesso à saúde à pessoa que vive em situação de rua ou faz dela o seu meio de subsistência. Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque muitas pessoas questionam, mas vocês atendem pessoas que não moram na rua, que estão em pensão? São pessoas que não se vinculam à rede de saúde. E o SUS preconiza que a saúde é para todos e é para isso que o consultório na rua está. A Casa de Passagem do Instituto Padre Haroldo já está em atividade há 10 anos e foi uma das primeiras a receber pessoas trans. A coordenadora dividiu sua experiência com o público presente, que participou com perguntas. Nós temos uma equipe multiprofissional, eu estou à frente dessa equipe desde o início da casa, e isso é uma característica também. Acho que 50% da nossa equipe está lá desde que abriu, né? Inclusive a assistente social e o psicólogo. Né? Acho que isso é muito importante, assim, não ter essa rotatividade, né? Isso traz confiança para o serviço e traz um vínculo para o usuário, né? O vínculo é a principal ferramenta, a meu ver, assim, para que esse usuário chegue na casa, se sinta acolhido e consiga construir, junto com a equipe, um projeto de vida, porque esse é o nosso objetivo. As mulheres grávidas em situação de rua contam com um espaço dedicado à sua saúde na Casa da Gestante, que presta esse serviço desde 2015. O acolhimento dessas mulheres vem a partir da solicitação via saúde. O consultório na rua tem uma parceria muito grandiosa aí com a Casa da Gestante, nos direciona usuárias, bem como a Rede de Saúde de Campinas, as UBSs, mulheres que fazem uso de substância, tem alguma questão com saúde mental ou vulnerabilidade, tá? Dentre elas, a situação de violência doméstica e de gênero, que também ocorre muito. Temos muitos acolhimentos aí relacionados a isso. A partir da entrada na casa, o cuidado básico é a saúde, o inicial é a saúde, né? Da mãe, do bebê ou da gestante. 12:48. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Eduardo Magoga analisou o trabalho realizado pela comissão que ele preside. Isso é a Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Câmara de Campinas, uma comissão permanente que, além de analisar os projetos que dizem respeito ao tema, também traz aqui importantes debates. Confira. A Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor tem como presidente o vereador Eduardo Magoga e como membros os vereadores Luiz Cirilo, Carlinhos Camelô, Edson Ribeiro e Jair da Farmácia. Dentre as competências da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor está receber, analisar e avaliar as reclamações, denúncias e sugestões apresentadas por consumidores, entidades representativas e transformá-las em medidas legislativas, se for o caso, dentro do âmbito da sua competência constitucional. 3 reuniões foram realizadas e 7 projetos passaram pela comissão no primeiro semestre deste ano. E a comissão esse ano conseguiu aprovar e dar sequência nos trabalhos de 7 projetos que passou pela nossa comissão. Então, a gente tem aqueles projetos que vêm encaminhados por outros vereadores que a comissão analisa e dá o seu parecer, e foram 7 pareceres favoráveis na comissão, e tem os assuntos que acabam circulando tanto na cidade de Campinas como na região, que faz parte da nossa comissão de comentar, fomentar e buscar leis que possam ajudar os temas pertinentes no momento. Especialistas em direitos do consumidor também participaram dos debates.
Geralmente, quando é um tema muito assim de relevância e muito técnico, a gente sempre convida pessoa especialista para poder estar debatendo os assuntos junto com a comissão. Conforme o vereador, é relevante também a presença do consumidor para pontuar a comissão sobre reclamações e denúncias referente ao tema. Esses dias nós comentamos muito dos abusos também dos contratos das construtoras, que a gente conversamos aqui também na nossa reunião. Mas o que o público e os munícipes da cidade de Campinas podem esperar da nossa comissão? Uma comissão atuante, que ela está sempre atenta aos assuntos e também já deixar aberto as portas para aquele consumidor ou para aquela pessoa que gera economia na cidade, está procurando a nossa comissão para também ajudar e propor leis e propor programas na cidade que possam ser de grande relevância para o município, e nós, como os vereadores, a gente colocamos isso daí em prática através dos projetos de lei. O presidente Eduardo Magoga salienta sobre a expectativa para o segundo semestre. Eu acredito que 70% dos temas abordados pela comissão são os próprios munícipes que trazem esses temas. Quando às vezes tem um abuso de preço de alguma mercadoria que na cidade está sendo comercializado acima do preço normal, a gente só fica sabendo isso quando o munícipe vem e participa, nos comunica, liga e tem uma participação na nossa comissão. E para encerrarmos as notícias do Legislativo, é hora de Câmara nas Ruas. É justamente quando a gente mostra aqui uma ferramenta muito importante chamada indicação, que é por meio dela que o vereador aponta à Prefeitura Municipal algumas necessidades aqui do município. E o vereador Fernando Mendes solicitou à Prefeitura, por meio de uma indicação, a instalação de abrigos em pontos de ônibus na rodovia Lix da Cunha, ali no bairro Jardim Nova Califórnia. O pedido foi em maio de 2019 e foi atendido mês passado e já trouxe melhorias àquela população. Desde 2019, o vereador Fernando Mendes vem atuando para conseguir melhorias nos pontos de ônibus localizados na rodovia Lix da Cunha. Segundo o parlamentar, os usuários do transporte público ficavam expostos ao sol e à chuva, já que não havia abrigos nos pontos. Na época, o vereador chegou a fazer uma indicação pedindo à prefeitura que providenciasse com urgência a instalação dos abrigos. No documento, o vereador ainda argumentava sobre a dificuldade dos usuários para fazer o embarque e desembarque, principalmente em época de chuvas. O pedido foi finalmente atendido no dia 19 de junho. Uma das grandes reivindicações estava voltada ao ponto de ônibus. Nós fizemos em 2019 uma indicação, foi atendido pela INDEC e também esses pontos de ônibus foi uma contrapartida aqui do Royal. O The Royal, o hotel, doou para essa área aqui 4 pontos de ônibus, sendo que 2 foi instalado. Um aqui do lado direito, o outro do lado esquerdo, e hoje as pessoas estão sendo assistidas, bem atendidas, e no momento que elas saem do trabalho, elas vêm para um local onde elas podem, de alguma forma, ter, podemos dizer assim, uma melhor condição de esperar o seu coletivo. Os moradores agora já têm mais conforto para esperar o transporte público. O ponto tem abrigo, bancos e informações com todas as linhas. As trabalhadoras que residem em bairros próximos na região e dependem do transporte público lembraram das dificuldades de antes e comemoraram a completa transformação dos pontos de ônibus. Até os que trabalham aí no Royal, né? Ficar no ponto de ônibus em pé, mas melhor para nós, nem só para nós, né? E para muitos que moram muito mais longe, que às vezes querem vir para cá, para a avenida, né? E tem um banquinho para sentar, né? Agora com esses pontos facilitou muito, porque tá lá tudo indicando direitinho qual ônibus pegar. A gente não toma mais sol nem chuva, porque o tempo é instável, né? Então foi assim, maravilhoso. A gente estava aguardando, né, esse pedido faz tempo. Quero agradecer até o bispo Fernando Mendes, que a gente, né, pediu para ele um apoio para fazer isso. Agradecer ao The Royal, que doou os pontos de ônibus, né?
Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Primeiro com as notícias da Metrópole de Campinas, agora com tudo o que acontece aqui na Câmara. Volta amanhã com mais informações, só que na nossa programação você volta daqui a pouco, né? Às 3 da tarde, hoje é dia de questão de ordem e a gente vai debater justamente a importância de um serviço de acolhimento chamado Família Acolhedora. Você conhece? Então, 3 da tarde você vai entender tudo como funciona e quem sabe poder participar.